Você já se sentiu odiado por fazer o que é certo? Já foi traído justamente por aqueles que deveriam te amar? José sabia o que era ser diferente. Enquanto seus irmãos se perdiam em invejas e disputas, ele sonhava. Sonhava com algo que nem ele mesmo compreendia completamente. Sonhava que Deus o chamava para algo maior, mas seus sonhos eram perigosos. Quando José contou que vira feixes de trigo se curvando diante do seu, o silêncio da família se tornou pesado. E quando revelou que até o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele, o olhar de seus irmãos se transformou em ódio. Jacó, seu pai, o amava mais que aos outros. E isso foi a faísca que incendiou a inveja. O manto colorido que ele vestia era um símbolo de honra e também o alvo de sua condenação. Certa manhã, José saiu para buscar seus irmãos no campo. O vento era quente e o coração dele estava leve. Mal sabia que aquele seria o último dia em casa, o último abraço do pai, o último olhar de inocência antes do deserto da dor. Eles o viram de longe e disseram entre si: "Lá vem o sonhador." E naquele instante o destino começou a mudar. E se a maior dor da sua vida viesse das mãos daqueles que você mais ama? José se aproximava com um sorriso, o manto colorido tremulando sob o sol. Seus irmãos o observavam, escondidos entre as pedras. O ódio deles tinha se tornado uma chama viva. Cada passo que José dava era um passo em direção à armadilha. Quando ele os alcançou, não houve tempo para perguntas. As mãos que antes partilharam pão com ele o agarraram com fúria. O manto foi arrancado, rasgado, manchado de pó. E antes que pudesse entender, José foi jogado dentro de um poço seco, escuro, frio e sem saída. O eco de sua voz pedindo ajuda se perdeu entre as pedras, enquanto seus irmãos se sentaram para comer. Sim, comeram, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus, silencioso, observava. A história que parecia terminar ali, começava na verdade a ser escrita com letras eternas. Quando uma caravana de ismaelitas passou ao longe, Judá teve uma ideia cruel. Vamos vendê-lo, assim não manchamos nossas mãos com sangue. 30 moedas de prata, o preço de um irmão. José foi levado como escravo. Atrás dele, o deserto engoliu seus gritos. À distância, um manto sujo de sangue foi levado ao pai, e o coração de Jacó se partiu em 1000 pedaços. E no silêncio do céu, Deus começou a mover o invisível. Como continuar acreditando em Deus, quando tudo o que ele prometeu parece estar desmoronando? As correntes apertavam os pulsos de José enquanto ele era levado ao Egito. O sol queimava a pele e o som dos mercadores ecoava como um lamento distante. Cada passo o afastava de sua casa, de seu pai, de tudo o que conhecia. Mas havia algo que ninguém podia prender: o favor de Deus. No mercado, foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. E mesmo como escravo, José servia com excelência. Suas mãos trabalhavam, mas seu coração permanecia firme em Deus. Onde outros viam servidão, ele via propósito. A casa de Potifar prosperava porque José estava lá. Tudo o que tocava florescia. E o Egito começou a perceber algo diferente naquele hebreu de olhar sereno e fé inabalável. Mas o inimigo não dorme quando Deus está prestes a exaltar alguém. No meio do sucesso, uma nova provação se aproximava. Mais sutil, mais perigosa, mais humana. E você já viveu momentos em que tudo parecia perdido, mas algo dentro de você dizia para continuar crendo? Escreva aqui nos comentários: eu continuo acreditando, e vamos juntos declarar fé mesmo nos desertos da vida. Você já foi acusado injustamente por algo que nunca fez? A casa de Potifar era repleta de luxo, mas José sabia: nem todo palácio é um lugar seguro. Entre os corredores silenciosos havia olhos que o observavam, os da esposa de Potifar.
Dia após dia, ela se aproximava, lançando palavras suaves, como serpentes disfarçadas em perfume. "Deita-te comigo", dizia, mas José não cedia. Seu coração pertencia a Deus, e ele sabia que o prazer de um instante poderia destruir o propósito de uma vida inteira. Um dia, quando a casa estava vazia, ela o agarrou pelo manto. Ele fugiu, e o manto ficou em suas mãos. O símbolo da pureza virou a prova da mentira. A mulher gritou, acusou, chorou diante do marido, e o justo foi condenado. José foi lançado numa prisão escura, traído novamente. As correntes frias voltaram a marcar sua pele, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não era mais o jovem sonhador. Era um homem quebrantado, que aprendia que até os cárceres fazem parte do plano divino. No silêncio da prisão, ele orava, e Deus, o mesmo que estava no poço, o mesmo que estava na casa de Potifar, estava ali também. Porque o Senhor nunca abandona os seus, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. Será que Deus ainda fala, mesmo quando tudo está em silêncio? As paredes frias da prisão testemunhavam as orações de José. Nenhuma lágrima era desperdiçada. Nenhum clamor passava despercebido. E então, um dia, 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó, ambos perturbados por sonhos misteriosos. José, com um olhar sereno, perguntou: "Por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos." O copeiro contou primeiro e José, inspirado pelo Espírito, revelou: "Em 3 dias serás restituído ao teu posto diante do rei." Esperançoso, o padeiro contou o seu, mas sua sorte não seria a mesma. José anunciou o juízo, com tristeza no olhar. E tudo se cumpriu, exatamente como ele dissera. Antes que o copeiro partisse, José pediu apenas uma coisa: "Lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó." Mas o homem se esqueceu. Os dias viraram meses, os meses viraram anos. O tempo passou e José continuava esquecido. Mas Deus nunca esquece o que ele mesmo prometeu. No invisível, o Criador preparava o encontro que mudaria a história de uma nação e restauraria um sonho antigo que ainda pulsava em silêncio dentro de um homem de fé. Você acredita que Deus pode mudar uma vida inteira em um só dia? Anos haviam se passado. O rosto de José estava marcado pelo tempo, mas seus olhos ainda brilhavam com fé. Então, numa manhã comum, os portões da prisão se abriram. Mensageiros do palácio chegaram às pressas. O faraó teve sonhos que ninguém consegue interpretar. O coração de José disparou. Aquele era o chamado que o céu vinha preparando em silêncio. Diante do trono dourado, o faraó contou seus sonhos. 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias, engolidas por espigas secas. O Egito inteiro estava inquieto, mas José não hesitou. "Não eu, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz." E assim, com sabedoria celestial, revelou o mistério. Viriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. O faraó ficou maravilhado e disse: "Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus?" Naquele instante, o escravo virou governador. O prisioneiro foi coroado como príncipe. José trocou as correntes por anéis, o pó por ouro, a vergonha pela honra. E você crê que Deus ainda pode te tirar do fundo do poço e te colocar em lugares altos? Comente agora: "O meu tempo vai chegar." E declare com fé que o mesmo Deus de José ainda escreve viradas incríveis. Você teria coragem de perdoar quem destruiu a sua vida? O Egito prosperava. Os celeiros estavam cheios e o nome de José era respeitado por toda a terra. Mas o tempo da abundância passou e a fome chegou, como ele havia profetizado. Povos inteiros viajavam de longe para comprar alimento, inclusive os filhos de Jacó. Eles vieram de Canaã,
curvando-se diante do governador do Egito, sem perceber que aquele homem de roupas finas era o irmão que haviam traído. José os reconheceu imediatamente. Seu coração disparou. As lembranças vieram como flechas, o poço, o manto arrancado, o desespero. Mas ele se conteve. Falou com voz firme e disfarçada. De onde vindes? Da terra de Canaã, para comprar mantimento. Ele os testou. Queria saber se o arrependimento havia nascido neles. E por trás daquela autoridade egípcia, o menino sonhador ainda chorava, por dentro. Quando os viu ajoelhados diante dele, José lembrou-se do sonho. O sonho que parecia impossível. Agora se cumpria diante dos seus olhos. Mas antes do perdão viria a prova. José ainda precisava ver se os corações deles haviam mudado e se o tempo transformara o ódio em arrependimento. Você conseguiria olhar nos olhos de quem te feriu e ainda escolher amar? José mandou que seus irmãos voltassem a Canaã e trouxessem o mais novo, Benjamim, o único que ainda não havia ido. No fundo, ele queria ver se o amor deles pelo irmão seria verdadeiro, ou se continuavam os mesmos homens que o venderam. Quando eles voltaram com Benjamim, José não conseguiu esconder a emoção. A voz falhou, os olhos marejaram, mas ele manteve o disfarce. Preparou uma mesa farta, colocou todos para comer e, em segredo, mandou que sua taça de prata fosse colocada no saco de Benjamim. Logo após partirem, José mandou seus servos alcançá-los. Roubaram minha taça. O pânico tomou conta deles. O objeto foi encontrado justamente com o caçula. Judá, tomado pelo desespero, se colocou diante de José e disse: não poderemos voltar sem ele, ou nosso pai morrerá de tristeza. Toma-me a mim em lugar do menino. Foi nesse instante que o coração de José se quebrou. O perdão começou a florescer. O amor venceu o rancor. Eles já não eram os mesmos, e ele também não. Deus havia usado o tempo, a dor e a distância para curar o impossível. Você acreditaria se eu te dissesse que o perdão pode curar até as feridas que o tempo não conseguiu fechar? Os irmãos estavam de joelhos, tremendo. José olhava para eles e já não via inimigos, mas fragmentos de uma família que o destino havia despedaçado. O silêncio era pesado, até que ele não suportou mais. As lágrimas romperam as muralhas. Ele mandou sair todos da sala e, sozinho com seus irmãos, chorou alto com gemidos que ecoaram pelo palácio. Então, com a voz embargada, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. O espanto tomou conta deles. Nenhuma palavra saiu de suas bocas. Mas José continuou: não se entristeçam, nem se irritem por me terem vendido. Foi Deus quem me enviou adiante de vós para preservar vidas. E ali, o que era dor virou propósito. O que era prisão virou plano. O que era perda virou salvação. José abraçou seus irmãos e a família se reencontrou sob o mesmo Deus que transforma tragédias em testemunhos. E você, alguém que você precisa perdoar para ser livre de verdade? Escreva nos comentários: hoje eu escolho perdoar. Deixe essa frase ser sua libertação, porque o perdão é a chave que abre o futuro. E se o que hoje te faz chorar for exatamente o que Deus está usando para te levar ao teu destino? A notícia correu pelo Egito. O pai de José ainda vivia. Quando Jacó soube que seu filho estava vivo, o coração dele quase parou. Décadas de dor, silêncio e saudade se desfizeram em lágrimas. A caravana partiu, levando o velho patriarca até a terra de Gósen. José esperou. Quando viu ao longe a figura curvada do pai, não conteve o choro. Correu em sua direção. Abraçou-o com força, como quem segura o tempo pelas mãos. E ali, pai e filho choraram, não de tristeza, mas de gratidão. Jacó olhou nos olhos do filho e disse: agora posso morrer em paz, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives. José compreendeu então.
Nenhum poço, nenhuma prisão, nenhum deserto foi em vão. Tudo fazia parte de um plano maior. O menino que foi traído se tornou instrumento de salvação. O sonho que parecia esquecido era, na verdade, o mapa de Deus para a redenção de uma família inteira. E assim termina a história de José, o homem que provou que os sonhos de Deus nunca morrem, apenas esperam o tempo certo para florescer. Quando tudo parecer perdido, lembre-se de José, porque o mesmo Deus que o exaltou no Egito ainda transforma lágrimas em propósito. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Verso e Vida. Aqui você vai descobrir como cada capítulo da Bíblia revela não apenas o passado, mas o amor eterno que ainda transforma o presente. E não perca o próximo episódio.